Que a urina sai pelo pênis, isso não é novidade para ninguém. Agora, quando começa a sair uma secreção meio estranha, que você fica desconfiado, não sabe se é normal ou se é alguma alteração, alguma doença, veja este vídeo para esclarecer essas e outras dúvidas sobre secreções no pênis que não são normais. Olá, meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou médico, urologista e andrologista, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu ajudo homens que querem melhorar a sua performance sexual. Aqui a gente fala sobre saúde do homem, diversos temas relacionados a esse assunto. E o assunto de hoje vocês perguntam bastante em consultas e aqui no canal também, que são secreções uretrais. Então, todo mundo urina ali, sai a urina pelo canal, pela uretra, mas eventualmente podem sair algumas secreções que às vezes você fica na dúvida. Será que você está com alguma infecção? Será que essa secreção que está saindo pelo seu pênis é normal ou não é? Enfim, a ideia aqui não é substituir a consulta que você vai ter aí com um profissional de saúde. É basicamente te explicar o que é normal e levantar aí a sua suspeita sobre quando aparece alguma coisa que não está correndo muito bem, para que você fique mais calmo e para que você procure ajuda médica, procure ajuda profissional, porque isso vai fazer com que você tenha resultados melhores em termos de tratamento. Agora, antes de saber aquilo que é anormal, é claro que você precisa saber o que é o normal. E o pênis, turma, ele produz algumas secreções ali na região uretral e que são secreções consideradas fisiológicas, secreções normais, né? Habituais. E essa secreção, ela geralmente vai aparecer antes ou durante uma relação sexual. Normalmente essa secreção, ela é produzida em pequena quantidade, ou seja, você não produz ela em grande quantidade, não é uma coisa que vai ficar escorrendo ali pelo pênis. Normalmente é uma secreção transparente ali, né, hialina que a gente fala, e normalmente mais pegajosa assim. E você vai sentir o cheiro, muitas vezes você tem uma certa dificuldade de sentir o odor dessa secreção. Essa secreção é uma secreção fisiológica, então ela aparece antes, durante uma relação sexual ou quando você está excitado. É uma secreção fisiológica. Normalmente, até depois que você produz essa secreção ou até mesmo depois de ejacular, é até normal você sentir um certo desconforto quando você vai no banheiro fazer o xixi. Então você percebe que está ardendo um pouquinho mais, tá uma sensação um pouquinho diferente. Normalmente essa sensação ela vai passar depois de umas 3, 4 vezes que você já foi no banheiro e já esvaziou bem ali a bexiga. Então, essa é uma secreção habitual considerada normal do pênis. Ela funciona, na verdade, ela se destina à lubrificação e ela é composta por células ali mortas, né? Células que são mortas, já não tem mais função, e também por lubrificantes ali que vão fazer a parte, né, da lubrificação da parte íntima do homem, do pênis, durante uma relação sexual. Então aqui eu já te dei a primeira dica de uma secreção que é normal, ela não vai ficar te acompanhando o dia todo. Assim como eu falei para você a respeito da cor também. É uma secreção normalmente hialina, uma secreção transparente. Não é normal aparecerem secreções, por exemplo, esverdeadas, ou amarronzadas, ou acinzentadas, ou avermelhadas. Alterações de cor na secreção do pênis não são normais. Normalmente essas alterações de cor elas vêm acompanhadas aí de processos infecciosos. Eu vou falar mais para frente para você a respeito de algumas infecções que são mais comuns. Além disso, uma outra questão que você deve se atentar é com relação ao cheiro. Secreções que são infecciosas, elas têm normalmente um odor muito forte. Então aquele cheiro meio ruim, um cheiro normalmente de células mortas em decomposição e muitas vezes também o pus, né? Aquela secreção purulenta que a gente fala. Além disso, as secreções que você deve se atentar, elas vão te acompanhar ao longo do dia. Muitas vezes você não está excitado, você não está numa relação sexual e você começa a perceber que está gotejando, que começa a sujar a cueca. Muitas vezes não dói a secreção, quando essa secreção começa a sair, você não sente muita dor, né? E você percebe que está escorrendo ali pelo pênis. Pode ser que em algum momento, quando você for ali fazer o xixi, de repente começa a arder, você começa a sentir um desconforto ali na região uretral, né? Então aquela ardência ali para urinar. E um último ponto que eu gostaria que você prestasse atenção é com relação à coceira. A irritação na região uretral ali por um processo infeccioso pode gerar coceira e geralmente uma coceira que os pacientes falam que é uma coceira interna, né? É como se você tivesse uma coceira
coceira lá dentro da uretra e não soubesse muito bem o que está acontecendo. Juntando todas essas informações que eu falei para você, ou seja, a quantidade da secreção, a cor, o cheiro, se tem algum sintoma associado, não é? Eventualmente, todos esses sintomas, eles podem aparecer juntos ou podem aparecer separados. O fato é que, se você notar alguma dessas alterações, pode ser que você esteja diante de uma uretrite. E uma uretrite é normalmente uma infecção sexualmente transmissível. E é importante que você reconheça para que você faça o tratamento o quanto antes. E por que que isso é importante? Existem diversos fatores. Primeiro, porque é uma infecção sexualmente transmissível. Alguns agentes dessas infecções, os mais comuns, são, por exemplo, o gonococo ou a clamídia, né, que vão causar ali a gonorreia. Eventualmente existe também o micoplasma, que é um outro agente infeccioso também. E a partir do momento em que você detecta essa infecção, o ideal é que você procure um profissional de saúde para iniciar o seu tratamento o quanto antes. Ah, mas eu tenho vergonha, eu tenho, algum receio de procurar o profissional de saúde. Olha só, essas infecções, elas têm um risco para a sua saúde. Quais são os principais riscos? O primeiro é que você pode transferir ou você pode transmitir essa infecção para sua parceria. Então, durante uma relação sexual, aquela infecção que está só em você, você pode transmitir para outra pessoa. Outros riscos também que podem acontecer. Você pode se aumentar o risco, na verdade, de você ser contaminado pelo HIV, pelo vírus, da imunodeficiência humana. Uma infecção sexualmente transmissível, ela aumenta a chance de você ser contaminado pelo HIV. Um outro motivo aqui para te incentivar a tratar uma uretrite é o fato de que as uretrites, elas podem levar a algumas sequelas para os homens. No caso das mulheres também tem, mas aqui eu estou falando especificamente para os homens. Quais sequelas? Dor crônica na região ali genital, Existem alguns pacientes que fazem o tratamento das uretrites e ficam com dores crônicas ali, aquela dor que você não sabe muito bem de onde veio, e muitas vezes ela pode ser uma sequela da uretrite. Quer ver uma outra complicação que pode acontecer? É a estenose de uretra. O que é a estenose de uretra? É quando a uretra fica mais estreita, Naturalmente você vai ter uma dificuldade maior para urinar por conta da restrição do fluxo urinário. Então olha que importante você fazer o tratamento de uma uretrite. Ah, mas essas sequelas aí, elas podem ser permanentes, turma. Então tratar a uretrite vai fazer com que você não tenha essas sequelas mais para frente. Essa, principalmente da estenose de uretra, pode ser bem complicada de tratar e pode trazer pode alterar muito a sua qualidade de vida. Então recomendo que, se você detectou alguma uretrite, procure um profissional de saúde para que você faça o tratamento por todos esses motivos aqui que eu acabei de falar para você. E qual é a melhor maneira de você evitar aí ser contaminado, por uma dessas bactérias e desenvolver uma uretrite? É o uso do preservativo. Então utilize preservativo em todas as relações sexuais, você vai evitar a contaminação aí por essas bactérias e desenvolver uma uretrite. E por último, realmente seja sincero com você mesmo, faça uma autoanálise. Quando aparecer algum tipo de secreção nesse sentido, preste atenção, faça uma autoanálise e fale assim, dei bobeira, transei com uma pessoa que, não conhecia, foi sem preservativo, logo depois começou a aparecer uma secreção ali no pênis. Ou seja, tem vários fatores que levam você a pensar de que você pode estar aí com uma uretrite, uma infecção sexualmente transmissível. A partir desse momento, procure um profissional de saúde. Na maioria das vezes você faz o tratamento com antibiótico. Esse tratamento é extremamente eficaz e vai fazer com que você não tenha essas sequelas e não transmita para outras pessoas também. Bom, eu queria saber, na verdade, se você, dentro desse assunto, tem mais curiosidade a respeito, de aprofundar um pouco mais o conhecimento. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui no comentário para eu saber, para eu fazer mais conteúdo para você a respeito desse assunto e de outros também relacionados à saúde do homem. Se você chegou até aqui, então eu queria que você curtisse esse vídeo, se inscrevesse aqui no nosso canal, compartilhasse, enfim, tudo aquilo que você já sabe, que a gente fica muito feliz quando você faz. Bom, espero então que você tenha gostado, eu vou ficando por aqui e até a semana que vem.